Meus queridos irmãos, é para mim motivo de alegria estar nesta manhã com vocês para trazer a palavra do Senhor. Temos trabalhado na congregação de Cajazeiras e por isso temos nos ausentado aos domingos, mas dando continuidade a uma extensão dos trabalhos da nossa igreja. E por conta da saudade vocês vão me ouvir durante o dia todo, viu? Não somente aqui na hora da pregação, mas também no estudo da escola dominical, quando teremos a oportunidade de iniciar uma série de palestras, cujo tema é o mês da reforma. Não é a reforma aqui das classes, nem da fachada do templo, mas da reforma protestante que aconteceu no século XVI, no ano de 1517. E foi datada e marcada no dia 31 de outubro pela pregação, literalmente, de Martinho Lutero das suas teses às portas da Catedral de Wittenberg, convocando a igreja, então católica, romana, para um debate teológico, buscando um retorno às Escrituras. E nós vamos ver nesta manhã o que decorreu desse movimento. Mas pensando nesta direção, imaginando que no contexto em que Lutero viveu, muito maiores eram os motivos para voltar atrás, muito mais intensas eram as oposições que se apresentaram a ele, para que não levasse a cabo uma obra que no seu coração não tinha ainda contemplado a dimensão que poderia tomar, não tinha a presunção de almejar criar uma religião em seu próprio nome, muito pelo contrário, mas ele foi um servo usado por Deus. E uma das características da sua personalidade era a coragem, a obstinação, e desta forma ele entendia que a sua consciência era cativa da palavra de Deus, e por conta disso não podia negar a sua própria consciência e a sua fé. E o exemplo de Lutero e de tantos outros reformadores marcaram de forma positiva a nossa história. Hoje nós somos frutos, de um trabalho missionário que decorre da Reforma Protestante, de homens que resolveram dizer não à vontade humana e sim à vontade de Deus. E pensando nessa direção, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 18, para acompanhar a leitura dos versos de 1 a 27. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículos de 1 a 27. Acompanhe atentamente a leitura da palavra. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles.
Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todos os consumir. Todos os profetas, assim dizendo: sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos. Oremos. Senhor, nesta manhã te suplicamos em nome de Jesus, por meio do teu Espírito Santo, traz a palavra, tua palavra ao nosso coração. Assim como determinas que seja dita e ensinada, assim o faças por meio de mim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o contexto do livro que conta a história dos reis de Judá e de Israel, ela se inicia no momento em que o povo de Deus olhou para as nações vizinhas e desejaram a imitação deles terem também um rei. Nesta época, o povo era governado por uma teocracia, onde Deus, por meio do seu sacerdote, de Samuel, orientava e dirigia e conduzia o seu povo. Samuel ficou muito triste, porque se sentiu rejeitado. No entanto, Deus disse: Samuel, não fique triste, porque eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. E então Deus concedeu a eles o seu pedido, um rei segundo o coração do povo, um rei que cativava pela aparência, pela imponência, e Saul foi escolhido. E todos nós conhecemos a história de Saul, que foi reprovado por Deus pela desobediência. E Deus então diz a Samuel que haveria de escolher um rei segundo o seu coração, um rei que inclinasse a sua vida, que tivesse a sua disposição voltada para obedecer, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E então Davi é ungido rei de Israel. No Salmo de número 183, Davi expressa a realidade do povo reunido em Jerusalém. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E no seu reinado, as tribos de Israel encontram a sua plenitude da unidade e da comunhão.
E então ele contempla e diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Na comunhão do povo, na unidade do povo escolhido por Deus. Por isso que o salmista diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo a quem ele escolheu para herança. O reinado de Davi também foi um tipo do reinado de Cristo. O trono de Davi configurava o trono eterno de Jesus Cristo. Davi recebeu do Senhor a palavra, a promessa, a ratificação da aliança de que estabeleceria o seu trono para sempre. E nós sabemos que Davi morreu, contudo, o seu trono representava o trono do Rei dos Reis, o trono do Filho de Davi, Jesus Cristo, o Senhor. Pois bem, esta base era a base pela qual o povo precisava ser conduzido. Um rei que espelhasse a vontade de Deus por meio da unidade do povo e da obediência à vontade de Deus, perpetuando a pregação da promessa de um trono que se estabelece para sempre. Depois de Davi, Salomão assume o trono, Israel atinge a sua pujança, a glória diante das outras nações. Nunca Israel fora tão próspero quanto no reinado de Salomão. E o povo se sustentou e manteve-se ainda unido como um só povo. Contudo, depois da morte de Salomão, o reino veio a ser dividido, e no livro dos Reis e de Crônicas são relatados aqui os desmandos, de muitos desses reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, e de tantos outros que preservaram o coração, fazendo o que era reto perante o Senhor, conforme fizera o seu pai Davi, exemplificando assim a maneira pela qual cada um dos reis tinha que conduzir o seu povo. Pois bem, aqui nesse texto, nós olhamos para um encontro de reis, Josafá e Acabe. Josafá foi um rei que fez o que era reto diante do Senhor. Entretanto, ele conduz ainda um processo muito lento, um processo muito difícil de reavivamento, de restauração da adoração, da purificação dos altos, mas ele vai caminhando segundo a palavra do Senhor, em obediência, reconstituindo, a integridade do povo. Contudo, Acabe era um rei que fez o que era mal perante o Senhor. Casou-se com a estrangeira e entregou a sua nação à adoração, à cultuação a Baal. Levantou para si um grupo de profetas que profetizavam aquilo que lhe era agradável, e nesse texto há um comentário sobre isto, que transigiu com os outros povos e que estava sobre a mira da disciplina de Deus. E encontramos também nesse texto a apresentação de um profeta chamado Micaías, de um profeta que vem como que um homem solitário, em meio a tantos outros profetas que falavam apenas o que o rei queria. E eu queria nesta manhã, então, meus irmãos, à luz desse contexto, traçar algumas palavras, baseadas na atitude de cada um desses personagens que aqui falamos, e trazer uma aplicação para a nossa vida. Porque nós ainda precisamos ser exortados pelos profetas de Deus, que o caminho da vida para o Filho do Senhor, para o Filho de Deus, para a sua igreja, para o seu povo, é o caminho da obediência e da unidade. O caminho da vida consiste na obediência à palavra do Senhor. Prática, no seu dia a dia. E nesta manhã eu queria falar sobre esses três personagens, a fim de que a igreja saia nesta manhã convicta de que não há vida longe da obediência do Senhor. Josafá, apesar das riquezas e glórias, cometeu um ato impensado, cometeu um grave erro. O seu filho, Jeorão, casou-se com Atalia, filha de Acabe, e este casamento representava uma aliança entre povos. Já era notório que Israel, a tribo do norte, estava em plena desobediência, entregue à idolatria, completamente distante dos caminhos do Senhor. Era notório. E Acabe não fazia nenhuma questão de esconder isso, nem para o povo e nem para as nações vizinhas.
E Josafá sabia disso. Contudo, ainda que sabia que Acabe estava em plena e franca desobediência à vontade de Deus, ainda assim fez com ele uma aliança. Casou seu filho com Atalia, e isso trouxe graves consequências para o reino de Judá. No capítulo 19, Jeú reprova a atitude de Josafá. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Josafá foi reprovado na sua atitude de agregar-se, de negociar, de misturar-se com aqueles que estavam em declarada desaprovação com o Senhor. E isso trouxe um peso e uma advertência de Deus para ele. Olhamos também para Acabe, homem idólatra, irreverente, coração empedernido, endurecido, arrogante, autossuficiente, completamente alheio à história do povo, das suas obrigações como rei, completamente esquecido da aliança do Senhor, rebelde, irreverente, completamente desobediente à palavra de Deus. Congregou para si profetas, 400 profetas, a fim de que cultuassem e dirigissem um culto a Baal, e que nesse ínterim também lhes falasse o que era agradável. É interessante nós observarmos que ele seduz Josafá a guerrear contra os sírios. Diz aqui o texto que ele o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Essa palavra também pode ser entendida como o seduziu, insistiu intensamente, se utilizou de muitos recursos para deixar Josafá obrigado para com ele. E Josafá caiu na armadilha, deu a sua palavra antes mesmo de consultar ao Senhor. Apesar da sua inclinação em ouvir a orientação do Senhor, no entanto, como rei, ele empenhou a sua palavra, dizendo: serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à peleja. Se precipitou em seu falar e deixou-se cativar pelas insinuações, pelas festas que foram promovidas por Acabe. E então, ele pergunta a Acabe se havia algum profeta do Senhor para orientá-los a saber se deveriam ou não seguir a guerra. E Acabe então diz que existe um, não faz nem questão de muita referência, que sempre fala o que é mal contra o rei. Por isso eu o aborreço. Né? Como sofrem aqueles que se comprometem com a verdade. Né? Os inimigos de Deus os aborrecem. Então fala de Micaías. Josafá insiste para que Micaías venha, e Asaf já sabe que quando Micaías chega, ele só fala o que lhe é desagradável, porque a verdade do Senhor é desagradável para aqueles que estão em desobediência. A palavra do Senhor é desagradável para aqueles que estão em desobediência. É por isso, muitas vezes, meus irmãos, que nós saímos revoltados com a palavra do pastor, com a exortação de um irmão, com a advertência, a disciplina, o ensino de um presbítero, de um líder da igreja, porque nosso coração, quando está em desobediência, tem muitas dificuldades em gostar da verdade. E agimos muitas vezes sem pensar, como fez Acabe aqui. Todos os seus profetas disseram: sobe a Ramote de Gileade, e o Senhor, em nome do Senhor falaram, a entregará nas mãos do rei. Todos, sem exceção, os seus 400, unanimidade. Micaías, quando chegou, percebeu aquilo. E disse assim: não, vá, Ramote de Gileade, Deus a entregará em suas mãos. Meus irmãos, estava tão claro que Micaías se utilizou de alguma ironia naquele momento, que o próprio Acabe falou assim: Micaías, fala a verdade. Ora, se ele percebe isto, ele sabia que tudo o que disseram os 400 profetas era mentira, mas ainda assim insiste na mentira. Porque esta é a atitude daqueles que têm as suas vistas escurecidas pelo pecado e o seu coração endurecido pelo engano. Eles não querem dar ouvidos à verdade, ainda que a conheçam, ainda que tenham plena consciência de estar no erro.
E foi o que fez Acabe. Ele sabia que os 400 profetas falavam mentira. Não estavam falando em nome do Senhor. Tanto é que quando um homem do Senhor fala a mesma coisa, ele não aceita. Ele diz, não, fale o que tens a falar em nome do Senhor mesmo. Por quê? Porque ele sabia que o que fora dito não era verdadeiro, mas ainda assim insistiu na mentira. E foi a Ramote de Gileade. E Micaías, um homem corajoso, um homem solitário. E cada vez mais ficam solitários aqueles que se comprometem fielmente em seguir ao Senhor. Nós não teremos a aprovação das multidões. A Bíblia fala que todo aquele que quiser, todo aquele piedoso, padecerá perseguições. E é assim. Aqueles que se comprometem na integridade da palavra de Deus e dispõem o seu coração para obedecer fielmente ao Senhor, eles ficarão sempre nas minorias, ficarão contrários às multidões. E assim foi com Micaías, um homem que tem um compromisso com a verdade. Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Os profetas foram os homens levantados por Deus, que tinham a responsabilidade de ser boca de Deus para o povo, de falar apenas o que ouviam do Senhor. Quando nós olhamos para os profetas e os seus livros aqui registrados na Bíblia, nós vamos ver repetidas vezes eles se utilizando da seguinte expressão: assim diz o Senhor, porque não pode ser de outra forma. O profeta tinha este compromisso de repetir da mesma forma que recebeu a palavra do Senhor para o seu povo. Palavras de exortação, palavras duras, palavras arriscadas para a integridade da sua própria vida, contudo, palavra do Senhor. Se nós olharmos para a maioria desses profetas, nós veremos que eles foram perseguidos, foram abandonados, porque permaneceram fiéis. Este era o compromisso de Micaías e de um profeta do Senhor. Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. O profeta Jeremias denuncia a realidade do povo entregue à idolatria e à desobediência, dizendo: os profetas falam falsamente, os sacerdotes andam de mãos dadas com eles. E o que é mais grave, é isso o que o povo gosta. Acabe retratava este quadro de declínio espiritual, cercado de falsos profetas, com a instituição de mãos dadas com eles. E era isso que ele gostava, e o que o povo também gostava. No entanto, Deus preserva aqueles que não dobraram os seus joelhos para Baal, os remanescentes, aqueles que permanecem fiéis à sua palavra em obediência. E Micaías é este homem que, tão certo como vive o Senhor, só diz o que Deus diz. E então ele se apresenta diante de Acabe. Como eu falei anteriormente, ele repete a profecia dos 400, e Acabe percebe que ali ele está se utilizando de uma ironia, não é necessariamente a palavra de Deus. E então Acabe diz: quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? E então ele vai dizer exatamente o que Deus tinha que dizer. E traz uma palavra de juízo sobre a vida de Acabe. Você morrerá. Você não vai voltar. O Senhor não entregará Ramote de Gileade em suas mãos. Essa é a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, Acabe. O Senhor me deu a visão de que Ele colocou na boca dos seus profetas um espírito de mentira, para que você, que tem um coração duro e que se deixa levar e seduzir pela mentira, obedeça à voz desses profetas e morra, porque chegou os seus dias na presença do Senhor. Você foi julgado e achado em falta. A palavra de Micaías foi uma palavra de juízo, porque ele entendera que Deus permitiu que o espírito da mentira fosse espalhado pelos profetas de Acabe, a fim de convencê-lo a ir à batalha, porque na batalha ele seria morto. Essa era a palavra. E então a reação de Acabe, natural de quem está em desobediência, é
atacar Micaías, mandando-o prender e angustiá-lo com escassez de pão e água, até que ele voltasse em paz. Aqui não diz que fim levou Micaías, mas Micaías sabia que se dependesse da volta do rei, ele morreria naquela prisão, porque o rei não voltaria. E ele então, Micaías, olha para o povo e conclama o povo a dar ouvidos à sua voz. Ouvi, vós todos os povos, porque o Senhor, por meio dos seus profetas, continuamente conclamava o povo ao arrependimento. Conclamava o povo a voltar às promessas, a olhar para a história, a inclinar-se perante Ele, a caminhar por Ele e com Ele. Deus sempre suscitou no meio do seu povo profetas para trazer o povo ao centro da sua vontade. Então estava ali lançada a palavra de Micaías para a atenção de todo o povo, não somente de Acabe. Porque Acabe estava certo já, resignado em seguir pelo caminho que seu coração já escolhera. Então diz aqui o texto, na sequência dos versículos, que Acabe e o rei Josafá vão à guerra. Acabe tem uma ideia assim do nada. Diz: olha, você vai com seus trajes reais, eu vou disfarçado. Parece que Acabe, de certa forma, intentou que Josafá fosse morto naquela guerra. Porque normalmente a estratégia de guerra é atacar os seus principais oficiais. E se o rei está no meio, muito mais, é o alvo principal. E aqui diz que era exatamente esta a tática dos sírios. Eles queriam partir para matar Acabe. O objetivo, a missão era matar o rei. Ainda que tivesse que passar pelos pelotões, no entanto, objetivavam isso. E Acabe ardilosamente coloca Josafá na armadilha e disse: eu irei disfarçado. Provavelmente por já conhecer esta técnica, este intento, este plano. Mas, meus irmãos, quando Deus estabelece a sua vontade soberanamente, ninguém pode impedir. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus são estabelecidos da mesma forma como Ele os designou. E então Acabe, disfarçado, entra no meio da guerra. Os soldados sírios, quando viram o rei Josafá, partiram para cima dele. Josafá percebeu que entrara numa fria e não tinha outra coisa a fazer senão gritar por socorro. Que atitude covarde. Não deveria ser essa atitude de um rei que está em guerra. O rei tinha que partir para cima e pelo menos conclamar os seus guerreiros a terem a mesma coragem, a mesma vitalidade diante da morte aparente. No entanto, ele grita por socorro, se desespera. E Deus tem misericórdia de Josafá e o livra. Não havia nenhum motivo para ele ser poupado, mas ele foi poupado pela misericórdia de Deus. Enquanto isto, Acabe, disfarçado, foi ferido por uma lança arremessada aleatoriamente por um dos soldados do inimigo, e esta seta acerta exatamente nas juntas da sua armadura. Tanto lugar para bater. Pegou exatamente no lugar que estava desprotegido. Meus irmãos, aquela seta foi atirada com um soldado sírio, mas foi mirada por Deus. Porque quando Deus mira aquilo que Ele tem a fazer, não tem erro. Por mais que você se esconda nas suas tentativas humanas, das suas armaduras, daquilo que você compõe a sua vida, tentando se esconder de Deus, tentando forjar e proteger corações impuros. No entanto, quando Deus olha para você, a sua pontaria é certa, Ele acerta no alvo do seu propósito. Na vida de Josafá, misericórdia. Na vida de Acabe, juízo. E então o rei Acabe morreu. E o povo deve ter se recordado das palavras de Micaías: ouvi isto todos vós, todos os povos, Acabe não voltará, porque é o Senhor quem diz. Para que todas as vezes que um profeta, verdadeiro profeta de Deus, se levantasse, o povo inclinasse o coração para ouvir e a obedecer. Este então
Este capítulo de Crônicas, então, fala deste episódio na vida do rei Josafá, na vida do rei Acabe e na vida de Micaías. E eu sei, meus irmãos, que nós podemos escolher desses textos muitas aplicações para a nossa vida. Vou falar apenas algumas delas. Vamos olhar atentamente para a vida de Josafá. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Nós precisamos estar vigilantes. A obediência, não existe na obediência, na nossa visão, o nível de excelente. O nível de excelência é a estatura de varão perfeito, Jesus Cristo. E nós estamos muito longe ainda desse padrão. Então não podemos descansar enquanto não estivermos nos aproximando cada vez mais deste padrão. Então não podemos descuidar. Não podemos contabilizar os dias da obediência como que para justificar os prováveis dias da desobediência. Já viu crianças se justificando? Hoje eu vou assistir televisão porque eu fiz o dever, eu escovei o dente, eu tomei banho. Como se isso não fosse obrigação. Como se fosse negociando. Aí ele contabiliza. Uma mentirinha só não faz mal, porque em compensação, aí a gente olha assim, né? O cinto fica balançando, e a gente depois se lembra que nós agimos da mesma maneira com Deus. Vamos colecionando os nossos pontinhos de obediência, e vamos colocando de um lado da balança. Então nós escolhemos alguns pontos da desobediência para tentar equilibrar essa balança, como que nos justificando diante de Deus. Mas isso não deve acontecer. Olhemos para Josafá. Homem que fez reto perante o Senhor, mas um homem também foi reprovado por Deus e foi alvo da sua misericórdia. Transigiu com o pecado, negociou, misturou-se com um homem idólatra. A luz não tem comunhão com as trevas. Por isso nós precisamos atentar cuidadosamente para o seu exemplo, a fim de evitar o seu erro. Nós não podemos transigir com as coisas das trevas. Não podemos dividir o nosso coração com as coisas do mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Falar de Acabe pode parecer um exemplo muito grave, em que nós não vamos encontrar similares, mas é provável que sim. Pode ser que entre nós, ou muito próximo de nós, existam homens completamente insensíveis à voz de Deus, em atitude rebelde e irreverente, coração endurecido, e que não dá ouvidos à palavra do Senhor, ainda que esteja consciente de que está no caminho errado. Contudo, decidem seguir pelo erro. Receberão o juízo de Deus. Moisés, despedindo-se do povo, disse: escolhei hoje entre a morte e a vida. Porque na vida é obediência, na morte, desobediência. Aqueles que inclinam seu coração para obedecerem os mandamentos do Senhor encontrarão a vida. Aqueles que desobedecem receberão o juízo e encontrarão com a morte. Acabe teve os seus dias contados e o dia do juízo chegou. Então não deixe que o pecado engane o seu coração. Abra a sua mente à exortação de Deus da sua palavra para se arrepender. Não seja como Acabe, homem endurecido e insensível à voz de Deus. Seja como Micaías, um homem que tem como compromisso primeiro ser obediente à palavra de Deus, à voz de Deus, a não fazer outra coisa senão aquilo que Deus mandar. Um homem que está pronto para morrer, contanto que a sua vida seja obedecer a Deus a qualquer preço. Olhemos para o exemplo de Pedro e os demais apóstolos, quando foram instados a não falar em nome de Jesus, foram ameaçados até mesmo de morte, a fim de que se calassem para não pregar o evangelho da graça. Eles disseram: nós não nos calaremos, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E parece muito fácil dizer isso, mas eles disseram isso diante de uma corte que estava esperando qualquer motivo para mandar matá-los sumariamente. No entanto, ainda que sabendo disso, eles se levantaram dizendo: nós não nos calaremos,
Porque, como disse Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. O que meu Deus mandar, isso farei. Que sejamos nós também corajosos, obedientes da palavra. E que paguemos o preço da obediência. Perder uma promoção no trabalho porque não quer transigir com a mentira nem com a corrupção. Perder oportunidades. Recomeçar, humilhar-se para confessar o erro. Perder o que foi ilicitamente conseguido a fim de recomeçar o seu caminho. Fazer como Zaqueu, restituir a quem defraudou, porque o coração fora transformado. Sejamos nós também esses homens e mulheres que têm na palavra de Deus o prumo da sua própria vida, a direção, a ordem de Deus, pela qual nós pautamos a nossa vida e conduzimos os nossos passos, para que os nossos pés não se desviem nem para a esquerda e nem para a direita, mas que estejamos sempre olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, no centro da sua vontade, segundo a sua palavra. E também gostaria de deixar uma aplicação sobre os profetas de Deus, que Deus ainda preserva neste tempo. Pesa sobre nós, pastores, presbíteros, líderes, professores, esta responsabilidade. Tamanha responsabilidade que o apóstolo Paulo fala que esmurrava o próprio corpo, para que, não tendo ensinado a outros, fosse ele desqualificado no seu ministério de pregar a palavra e de conduzir o povo de Deus, de pastorear o povo de Deus. Pesa sobre nós esta responsabilidade, que gostaríamos muito de voluntariamente não aceitá-la, porque aqueles que ensinam receberão maior juízo, diz a palavra. Quem gostaria de se apresentar para um ofício desse? Não somos voluntários, somos vocacionados e sempre dependemos do Senhor. Andamos nas misericórdias de Deus sempre. Todo orgulho, toda vaidade, toda soberba são confrontadas e são derrubadas facilmente quando nós nos olhamos no espelho e vemos a nossa incapacidade para tão preciosa tarefa. Serve para nós o alerta de que temos que ser fiéis e íntegros. Os profetas que falam falsamente serão condenados. Receberão um terrível juízo. Então nós temos que ter esse compromisso. E a igreja tem que olhar essas coisas. Tem que reconhecer os profetas que falam verdadeiramente. Tem que se esquivar, tem que se afastar, não podem dar crédito aos falsos profetas. E como tem falso profeta em nossos tempos? De todo nome, de todo jeito, com toda a graça, com toda a simpatia, com todo o carisma, falando aquilo que não disse o Senhor, em nome do Senhor. Por quê? Porque Paulo diz que nos últimos tempos cercar-se-ão de mestres, falsos mestres, para ouvirem aquilo que lhe traz prazer, o que lhe é agradável, a comichão no ouvido, não dando, no entanto, ouvidos à verdade. No entanto, Paulo fala a Timóteo: prega a palavra. A palavra é fiel e verdadeira, não se aparte dela. Eu digo isso também para vocês. Deus continua levantando no meio do seu povo aqueles que pregam a palavra como o Senhor diz que ela é. E é necessário que nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Porque o propósito de Deus é que o seu povo viva na unidade em perfeita obediência. A palavra é dirigida a todos os povos. Existiam ali representantes de Judá, ali existiam representantes de Israel. A palavra de exortação, de arrependimento, foi lançada para todos os povos, porque Deus preservou os seus eleitos, tanto em uma tribo quanto em outra, mas também para prefigurar que Ele tem os seus eleitos em todas as nações do mundo, espalhados na face da terra. E essa palavra está sendo pregada e franqueada, sem acepção de pessoas, a toda a criatura, a fim de que todos ouçam que só existe salvação no nome de Jesus, e que não há caminho senão o caminho da vida pela obediência à palavra de Deus. E os profetas continuam falando em nome do Senhor com fidelidade e integridade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o que o Senhor tem a nos falar nessa manhã. Amém. Vamos nos colocar de pé. E vamos entoar o hino composto por Martinho Lutero. De um homem que desafiou a sua geração para falar o que Deus disse que era para falar. E corajosamente empenhou a sua vida em fazê-lo, arriscando-se à morte, mas em pleno gozo na obediência do Senhor. Cantemos nós este hino de forma vibrante, alegre, desafiadora. E teremos também a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas enquanto entoamos.